Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Catilene e hoje eu quero contar para vocês a história da meia-noite. Na minha cidade, cujo nome eu prefiro não mencionar aqui, havia a história de aparição de uma noiva. Isto acontecia bem no centro da cidade, nas proximidades da igreja matriz. Havia aquela história, inclusive a pessoa na qual eu mais confio no mundo, que é a minha mãe, já tinha visto a noiva. No entanto, naquele dia, quando eu saí daquele clube, a Associação dos Empregados do Comércio, e eu cruzava aquela praça que ficava distante do clube, eis que eu estou passando ali, eu vejo atrás da igreja matriz aquela noiva. Mas, como era carnaval, eu imaginei que talvez fosse alguém fantasiada de noiva, aliás, uma fantasia belíssima. E eu, encantada com a noiva atrás da igreja, eu comecei a caminhar na direção da noiva. Mas quando eu me aproximo, um susto, porque a noiva simplesmente desapareceu da minha vista. Foi algo impressionante. Eu estava olhando para a noiva e, feito fumaça, ela se esvaiu. Na minha frente, eu escutava os passos do salto alto. Sabe quando uma pessoa sai apressada, quase que correndo, com o salto alto? Eu só escutava o som do salto alto, mas eu não via, eu não tinha mais a visão da noiva. Senti-me mal. Eu fiquei tão mal, tão assustada, que eu tentei correr na hora e não consegui. A única coisa que eu consegui fazer foi chegar até aquele banco da praça e ali eu tentei me refazer, tentei respirar. Não demorou muito tempo, coisa de 5 minutos no máximo. Outras pessoas que saíram da Associação dos Empregados no Comércio me encontraram ali, na praça. E eu até relatei o que tinha acontecido comigo e algumas pessoas me deram crédito, outras riram. Mas a verdade foi que eu vi a noiva, a mesma visão que havia tido a minha mãe há tanto tempo, há tantos anos atrás. Mexida com isso, por que não dizer apavorada com isso, eu me pus a pesquisar, porque isso tudo aconteceu na minha vida quando eu contava 18 anos de idade. Então eu me coloquei a pesquisar. E na pesquisa eu descobri que uma jovem de nome Luzia, ela tinha 21 anos de idade, linda essa Luzia, mas isso tudo já havia acontecido, tinha mais de 50 anos. Eu descobri que essa Luzia, aos 21 anos de idade, linda, alegre, que amava a vida mais do que tudo. Outra coisa, ela amava na mesma intensidade o Lucas, o seu namorado. Ele era dono de uma borracharia da cidade.
eram os dois L's, Luzia e Lucas. Naquela noite, Lucas convidou a Luzia para um jantar na sua casa. Naquela ocasião, Luzia foi com uma prima, inclusive, para esse jantar, que no fundo era uma surpresa. Não era apenas um jantar. Mas o Lucas pediu a mão de Luzia em casamento nesse jantar na sua casa, diante dos seus familiares e outros amigos. O que Luzia aceitou de imediato na hora. Durante os meses que se seguiram, a moça não parava de pensar no dia em que ela se casaria com o seu amado, com Lucas. Preparou todo o enxoval. Outra coisa que era hábito, costume na época, não se admitia que uma moça casasse sem ter um enxoval. Então ela começou a preparar todo o seu enxoval e fazia planos para o futuro casamento. A futura noiva não cabia em si de tanta felicidade, sentia-se a mulher mais feliz e sortuda do mundo. Porém, sua alegria foi interrompida quando Damião era um ex-namorado da Luzia. Ele reapareceu na sua vida. Luzia e Damião, eles tinham 17 anos quando se conheceram. Ela estava fazendo, inclusive, o seu curso no colegial. Tiveram um relacionamento dramático. O romance era regado a cartas, juras de amor, namoro à luz das estrelas e também muitas briguinhas bobas. O casal era jovem, tinha 17 anos, Damião e Luzia. Ela fazia o tipo da garota romântica e certinha, enquanto que o Damião, ele era o rapaz agitado, que gostava de chamar atenção com as suas gracinhas. Luzia se divertia com ele, que por sua vez fazia questão de vê-la feliz. Mas Damião não era santo. Damião estava sempre metido em confusão. E em uma dessas confusões lhe custaria muito, muito caro. Um sujeito vivia assediando a Luzia. Então, numa noite em que a jovem passava numa rua escura e fora quase molestada pelo rapaz, o Damião apareceu na hora. E descontrolado como ele era característico do Damião. Esse Damião agrediu o sujeito. Não se contentando com aquilo, ele pegou ainda uma barra de ferro que ele achou jogado perto de uma construção e ele golpeou a cabeça do adversário com a barra de ferro. Assustados, Damião e Luzia foram embora, deixando o sujeito desacordado. No dia seguinte, Damião foi preso, acusado de tentativa de homicídio. A vítima, o tarado, entre aspas, ficou em coma durante vários meses. Naquela época dizia que não estava na UTI, ficava no balão. Era uma expressão daqueles anos. Ficou no balão de oxigênio. Ficou muito tempo, meses no balão de oxigênio. No fim das contas, Damião acabou sendo condenado a coisa de 4, 5 anos de cadeia, de prisão. Luzia ficou arrasada, mas ela prometeu esperar pelo namorado. Afinal, ele estava preso também por culpa dela. Contudo, o tempo passou e a Luzia, ela não cumpriu a promessa. Porque 2 anos depois ela conheceu o Lucas. E agora ela estava se preparando para se casar com o Lucas. Foi inclusive na casa dele que aconteceu o noivado, diante da prima dela que foi com ela. Ela nem mais se lembrava do pobre do Damião, que estava preso na cadeia por tentar defender a sua honra. Mas agora o Damião aparecia todo esperançoso e feliz
em reencontrar a sua amada Luzia. Teve sua pena reduzida para 3 anos por bom comportamento na cadeia. Luzia, ela tomou um susto quando ela viu Damião à sua frente. E o pior é que isto aconteceu exatamente no dia do casamento da Luzia. O ex-presidiário também tomou um grande susto ao vê-la vestida de noiva. Parecia que ele estava diante de uma assombração. Mas, por fim, vencido pelo choque, ele perguntou: mas que diabo está acontecendo, Luzia? Me diga por que você está vestida de noiva, Luzia? Ora, Damião, eu estou vestida de noiva porque eu vou me casar. Hoje é o dia do meu casamento. Damião não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Ficou arrasado. Não acredito que você foi capaz, Luzia, de me esquecer tão fácil assim. Eu passei o inferno naquela cadeia e não esqueci um dia sequer de você. Bem que eu estranhei o seu sumiço, sua indiferença. Você depois nunca mais apareceu para uma visita. Eu perdi bons momentos por sua causa, Luzia. Eu perdi bons momentos por sua causa. E talvez eu tenha perdido o melhor da minha juventude preso por sua causa. Olha, eu nem preciso aqui dizer que a discussão foi feia. Damião esbravejava indignado. Luzia chorava nervosa e pedia: perdão, mas o que eu vou fazer? Acabei conhecendo outra pessoa e você reapareceu na minha vida justo no dia que eu vou me casar. Eu não posso fazer nada. A essa altura, alarmadas pelas brigas, algumas pessoas interviram e botaram o Damião para fora. Mas antes de sair, com os olhos injetados de ódio, um sorriso sarcástico e demoníaco nos lábios, mas Damião, antes de sair, com os olhos injetados de ódio e um sorriso sarcástico, demoníaco até nos lábios, o rapaz sentenciou: maldito seja o dia que eu te conheci, Luzia. Maldito seja o dia que eu te conheci, mas eu juro que nunca você vai ser feliz com outro homem. Eu estou dizendo nunca, você entendeu? Nunca, nunca, nunca. Luzia ficou em choque com a visita inesperada de Damião. Mas depois de algum tempo, muito copo d'água com açúcar, chá de camomila, algum tempo depois ela conseguiu se acalmar e dava tempo para se casar. Foi levada à igreja. Luzia, a noiva, entrou na igreja radiante. A igreja estava lotada, a igreja matriz. No altar, Lucas, o seu noivo, esperava ansioso por Luzia. Quando ela estava a um passo do altar, preparando-se para pegar a mão estendida de Lucas, que lhe sorria, um estrondo tirou a atenção de todos. O barulho de um tiro. O tempo parou. Todos estavam atônitos. A mão de Luzia parou no ar. Ela nunca alcançaria a mão de Lucas, que olhava assustado para a cena. Luzia sentiu o peito queimar em brasa. Baixou os olhos e viu a mancha rubra do sangue viscoso que escorria. Passou a mão pelo ferimento. Horrorizada, tombou para frente em seguida.
Quando Luzia caiu, Lucas pôde ver aquele homem insano parado na porta da igreja com uma arma em punho. Luísa fora baleada pelas costas. O noivo deu um grito de dor. Ah! Ah! Um grito de dor. Queria acabar com aquele monstro naquela hora. Eu quero acabar com a vida dele também. Foi então que Damião, num gesto rápido, apontou a arma contra a própria têmpora e apertou o gatilho. Seus miolos voaram para todos os lados, sujando e horrorizando a todos os que estavam próximos dele. Lucas, horrorizado, sucumbia diante da tragédia. Dizem que nunca mais conseguiu se reerguer, mas nem teve mais condição de continuar na cidade. Foi embora dali e nunca mais foi visto. Nunca mais. De Lucas, pouco se sabe. Mas foi desse dia para frente que todos da cidade juram que uma triste noiva, perambulando pelos arredores da igreja matriz, periodicamente aparece. Não é todo mundo que tem o privilégio de ver, se bem que seria privilégio. Dizem que sim, porque quando eu tive essa visão, a pessoa espírita que me atendeu disse-me: olha, Catiane, nem todos têm esse privilégio. Você tem. Eu até questionei se de fato era privilégio, e ele me fez entender que sim. Então eu vou usar a mesma expressão que usou essa pessoa espírita. Nem todos têm o privilégio de ver, de ter essa visão. Como aconteceu com a minha mãe e aconteceu comigo. A história da noiva que aparece nos arredores da igreja matriz da minha cidade é real. É real. Isso tudo, estes fatos se deram há mais de 50 anos. Se você gostou da história da meia-noite narrada hoje por mim, curta dando o seu joinha. Aproveite e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, aproveita, abaixo desse vídeo você vai encontrar um ícone criado pelo YouTube chamado Valeu Demais. Esse ícone é um coração e dentro do coração um cifrão. Clicou ali, você pode nos ajudar com a quantia que quiser e puder. Nos ajude, será muito importante.